Hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus. Em muitas fases da nossa vida, o medo tenta tomar conta e muitas pessoas, infelizmente, são paralisadas pelo medo. O Salmo 27 traz um importante ensinamento para nós de como lidarmos com o medo, confiando em Deus. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, antes de começarmos, eu quero comunicar a você o propósito aqui também que nós estamos. O primeiro é de terminar o estudo dos Salmos, mas também de nós continuarmos abençoando vidas. Por isso eu tenho um convite muito especial para você no dia de hoje. Encaminhe esse devocional para uma pessoa. Eu tenho certeza que vai abençoar essa vida. Lembre-se dessa pessoa, mande uma mensagem, diga: fulano, eu me lembrei de você no dia de hoje. Estou orando pela sua vida. E aí então, você ore pela vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas pessoas através dessa nossa atitude. Vamos então ao estudo do Salmo de número 27, que já está aqui na tela. Inclusive eu quero te perguntar, essa nova forma aqui do nosso estudo tem te ajudado, tem facilitado o seu entendimento da palavra de Deus com o texto em tela? Eu espero que sim. Comente aqui se tem te ajudado, tá bom? Estou buscando sempre melhorias aqui para o nosso canal e para facilitar aí o seu crescimento na fé também. O Salmo 27, ele é um salmo de confiança em Deus. Nós vamos perceber em todo este salmo o salmista expressando a sua plena confiança no Senhor. E eu já te pergunto, você é uma pessoa que gosta de ter segurança? Às vezes ter segurança em muitas áreas da nossa vida é algo importante, não é verdade? E é algo bom, isso é bom. Naturalmente, nós tendemos a buscar segurança, nós tendemos a buscar os ambientes seguros. E boa parte desse movimento de buscar segurança é motivado também pelo medo. O medo é algo natural na nossa vida. Porém, o medo ele deve ficar dentro de um limite, porque quando o medo ele ultrapassa os seus limites a ponto de nos deixar refém dele, é algo terrível. Há muitas pessoas que, infelizmente, hoje são escravizadas pelo medo, deixam de avançar na sua carreira profissional, deixam de seguir a sua vida, de dar mais um passo na sua vida, deixam literalmente de avançar porque estão totalmente limitadas por causa do medo. A palavra de Deus nos orienta que nós não devemos ser dominados pelo medo. Nós não podemos de forma alguma permitir com que o medo nos escravize. Sentir medo é algo natural, porém ser dominado pelo medo é um problema. E aqui o salmista nos dá a solução ou a direção de como nós lidarmos com o medo, como enfrentarmos o medo. Para nós vencermos corretamente o medo, nós precisamos destinar a nossa confiança em Deus. O Salmo de número 27, eu separei ele hoje em duas partes. Primeiro do verso 1 até o verso 6, onde o salmista expressa a sua confiança em Deus, afirma a sua confiança em Deus. E depois do verso 7 até o verso 14, onde ele faz uma oração de confiança ao Senhor. E vamos então à leitura. A partir aqui do verso 1, ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Percebeu o ar de confiança do salmista? Não uma confiança nele mesmo, não uma confiança nas suas qualidades, mas a sua confiança é direcionada ao Senhor. E no verso 1, ele usa a seguinte expressão: minha luz. Essa expressão minha luz, ela aparece apenas uma vez no Antigo Testamento e é inclusive aqui neste Salmo de número 27, no verso 1, quando ele diz minha luz, o Senhor é a minha luz, ele está dizendo que é o Senhor que é a razão da sua vida, é o Senhor que traz clareza e propósito de vida a ele. Ele caminha corretamente, ele avança corretamente, vive a vida de forma digna, de forma satisfatória, porque o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua direção. Inclusive, lá em João capítulo 9, verso 5, o próprio Senhor Jesus fez essa afirmação ao seu respeito. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz
do mundo. Ou seja, o ser humano, ele precisa da direção de Deus, que é a sua luz. Nós precisamos ser iluminados pela palavra do Senhor. Nós precisamos da direção de Deus para nós encontrarmos o alvo da nossa vida. Há muitas pessoas em crises de fé, sofrendo, envoltas no medo, em várias outras dificuldades, porque ainda não descobriram o alvo da sua vida. O propósito da nossa vida é viver para o louvor de Deus. E aqueles que têm Cristo Jesus começam a entender isso e a sua vida começa a ser uma vida satisfatória. Não uma vida sem problemas, porém uma vida com propósito, uma vida que é totalmente voltada para o louvor do Senhor. No verso 2 e verso 3, ele expressa confiança em Deus mesmo diante de um momento de crise. Provavelmente aqui o salmista estava num momento de perseguição. O verso 11 dá a entender isso, né? Ele estava sendo perseguido, sendo caluniado, apontado pelos seus inimigos. Mas ele continua ainda assim, mesmo diante desse momento de crise, expressando a sua segurança em Deus. Ele confessa que a sua segurança está no Senhor. Por exemplo, aqui a segunda parte do verso 3 ele diz: meu coração não temerá. E antes ele disse, né, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. É a certeza do salmista de que pode vir situações difíceis, podem se levantar lutas, tempestades contra a sua vida, mas ainda assim a sua segurança está no Senhor. E esse é um remédio para o medo, confiança plena em Deus. E no verso 4 até o verso 6, ele declara que a sua confiança também está na presença de Deus. O verso 4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. O salmista, mesmo no momento de crise em que estava, mesmo no momento de dificuldades, ele ainda assim busca estar na presença de Deus. E aqui vem um excelente e importante ensinamento para a minha e para a sua vida. A verdade de que as adversidades não podem nos separar, nos afastar do Senhor. Nós devemos ter plena convicção de que não há nada que possa interferir e nos separar da presença de Deus. Há muitas pessoas que aparecem as dificuldades, aparecem as adversidades da vida, e a primeira atitude dessas pessoas são deixar o caminho da fé, é se afastar do Senhor. Mas não pode ser assim com aqueles que são chamados, com aqueles que são os escolhidos de Deus. Nós devemos continuar perseverando, e justamente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos devemos aproximar ainda mais da presença do Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Inclusive, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas para nos tirar, nos afastar da presença do Senhor, inclusive trazendo culpa, fortalecendo o medo no nosso coração, lançando dardos inflamados contra nós para nos causar cada vez mais medo, pânico. E com isso ele tenta trazer a seguinte mensagem, a mensagem de que nós não somos dignos, não merecemos estar na presença de Deus, não podemos nos achegar à presença de Deus por causa das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E a direção que ele tenta apontar para nós é de que nós devemos nos afastar da presença do Senhor. Mas nós devemos rejeitar essa mentira de Satanás e nós devemos nos aproximar ainda mais da presença do Senhor. Inclusive o Salmo 37, verso 39 diz o seguinte: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Não se esqueça disso, querido irmão, querida irmã. Deus é a nossa fortaleza na hora da adversidade. Principalmente nos momentos difíceis, nós podemos nos aproximar ainda mais do Senhor. Então não se afaste de Deus por causa das dificuldades. Nós percebemos que o salmista tinha essa atitude. Ele queria ainda assim estar na casa de Deus, louvando ao Senhor. Queria ainda estar na presença do Senhor, como diz aqui o texto, o verso 4. Para contemplar a bondade do Senhor e também para buscar a orientação no seu templo. Quando nós buscamos a Deus, nós temos clareza, nós temos direção daquilo que nós devemos fazer. Vamos então à segunda parte aqui do Salmo 27. Agora você vai perceber que o salmista ele é mais direto, ele fala agora diretamente ao Senhor. Verso 7.
Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. E essa verdade eu quero repetir para mim e para você também. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. No verso 9, nós percebemos aqui o salmista, ele reconhecendo que não é perfeito, reconhecendo que é pecador, limitado diante da presença de Deus. Por isso ele diz: não escondas de mim a tua face. É ele reconhecendo a sua condição de pecador diante de Deus. Isso se parece provavelmente com os momentos da nossa vida em que nós chegamos diante de Deus com humildade e dizemos: Senhor, sou falho, sou pecador, carente da sua graça, mas Senhor, ouça a minha oração, Senhor, responda às minhas orações. Eis-me aqui. É um sinal de humildade, reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua dependência de Deus. Assim também o salmista o fazia, né? Ele se aproximava diante de Deus com reverência, reconhecendo que precisava do agir de Deus em sua vida. E lá no verso 10, ele demonstra como o cuidado de Deus é precioso e como ele tinha consciência desse cuidado. O verso 10 ele diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Certamente ele não estava passando por nenhum momento de abandono do pai e da mãe, mas ele estava expressando essa confiança, né? Ainda que me abandonem pai e mãe, ainda assim o Senhor me acolherá. É a expressão de confiança em Deus, a certeza de que Deus está cuidando da sua vida, ainda assim que as pessoas o rejeitem, ainda assim que as pessoas se afastem de você, ainda que a perseguição seja tamanha, ainda assim o Senhor me acolherá. Essa era a certeza do salmista e nós também podemos carregar essa certeza. Nada nos afasta do amor de Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nada pode nos afastar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Nada pode nos afastar do amor do Senhor. Tenha essa convicção, querido irmão, querida irmã. Nada pode nos separar do amor do Senhor. E como isso é maravilhoso. Lembrar dessa verdade é muito bom porque ela expulsa com todo o medo, tira e dissipa todo o medo do nosso coração. Já concluindo, nós percebemos então aqui que o salmista ele conhecia e sabia muito bem qual era o remédio para expulsar todo o medo. E esse remédio é a confiança em Deus. A partir do momento que ele expressa profunda confiança em Deus, ele admite que não há espaço no seu coração para o medo. E aqui nós aprendemos pelo menos duas lições com este Salmo de número 27. A primeira é que nós não podemos ser escravos do medo. Nós não podemos permitir de forma alguma que o medo nos escravize. O Senhor Jesus nos chamou para a liberdade de vida. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16, acompanhe comigo. Diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós não podemos mais ser escravos do medo, porque nós agora somos filhos do Senhor. Não permita que o medo te escravize. A segunda verdade é que a palavra de Deus, ela trata o nosso medo. A cura do medo, da escravidão do medo, vem através do exame das Escrituras. Quanto mais nós olhamos para a Sagrada Escritura, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos do Senhor através da sua palavra, menos espaço há no nosso coração para o medo, porque nós conhecemos quem é o nosso Senhor. Romanos capítulo 1, verso 13, nos esclarece sobre isso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, é através da palavra, do Evangelho, que nós conhecemos a plena justiça do Senhor. Uma justiça que, do princípio
ao fim é pela fé. Então essa justiça de Deus é manifesta do início ao fim através da fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não há mais espaço no nosso coração para o temor, para o medo paralisante, porque o justo vive pela fé. Ainda que as pessoas digam ao contrário, ainda que todas as situações pareçam contrárias, ainda que tudo pareça impossível, ainda assim nós confiamos, porque o justo vive pela fé. Por mais que o medo tente tomar conta do nosso coração, por mais que as situações pareçam improváveis, ainda assim nós continuamos crendo, porque o justo viverá pela fé. Nós oramos às vezes por algumas pessoas e parece impossível a transformação dessa vida. Nós oramos pela libertação de uma pessoa das drogas, nós oramos pela restauração de um casamento e aos olhos humanos isso parece impossível. E o medo tenta tomar conta do nosso coração, mas nós devemos expulsar esse medo através da fé, porque o justo viverá pela fé. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos pelo olhar da fé. Por isso, amado irmão, amada irmã, não perca a sua fé, continue depositando a sua fé e confiança no Senhor. O justo viverá pela fé. E esta é a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo de hoje aqui no Salmo de número 27, que expulsa todo o medo. Descanse no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, permitindo o Senhor. Eu volto mais uma vez amanhã com o nosso Devocional Kairos. Até lá.